Irmãos, bom dia. Vamos abrir o livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2, no versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes, pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aqui, agora no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, irmãos, né, nesse momento de ceia, a gente muito impactado, né, muito tirar um trecho do que o irmão Romeu falou na segunda-feira, né, sobre essa humanidade do Senhor, né, e depois eu gostaria de meditar um pouco no sentimento do Senhor, né, mas muito impactou, né, de ver a humanidade do Senhor, 100% Deus na terra aqui entre nós, né? E nesse versículo 27, né, que ele fala assim, que não permitirás que o teu santo veja a corrupção, né? E essa palavra, no grego, ela significa destruição, né? Na definição do Strong, fala a destruição que é efetuada pela decomposição do corpo após a morte, né? Então, é muito confortante, né? Saber, a gente já conhece o nosso Deus, mas saber que a morte não encostou nele. Então, o irmão comentou sobre a autólise, né? Que é essa decomposição, né? As enzimas elas se rompem de dentro da membrana e começam a comer a célula. Isso não aconteceu com o Senhor. Então, ele ficou 3 dias, né? Dentro daquela caverna e a morte não conseguiu encostar. E por que não sofreu autólise, né? É porque não tinha pecado. Porque o pecado ele veio porque a morte não imputou nele nada porque ele não tinha pecado. Então, ele foi fazer pecado em substituição ao nosso, né? Então, é um motivo de grande alegria, né? Está aqui na palavra do Senhor, mas a gente saber que o Senhor, a morte não pôde encostar nele, porque ele era um homem sem pecado, né? E a gente tem, é interessante que a gente, você meditando, você vê logo na frente, né? Atos 13, aqui no versículo 30, Atos 13:30 fala assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O 36 fala assim, porque na verdade Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu corrupção, que é essa decomposição. Decomposição que nós achamos, né, natural de todo o corpo acontecer. E com o nosso Senhor não foi assim. E ele continua, né? Mas aquele, no versículo 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Né? Lá em João também a gente tem Lázaro, que quando ele está conversando com Maria, ele fala assim, não, Jesus manda abrir a pedra, ele fala assim, já é um corpo de 4 dias, já cheira mal, né? Então, a humanidade é a natureza do Senhor, né? Comprovada aqui na palavra, né?
nem a morte, ela tinha qualquer direito sobre o nosso Senhor, né? Ele estava intacto, completamente intacto, né? A única coisa que o nosso Senhor tinha eram as marcas da cruz, nada mais do que isso, né? E agora, qual era o sentimento do Senhor, né? Queria meditar um pouco nisso, e eu gostaria que os irmãos fossem até João 13, no versículo 1, fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queria me deter nesse versículo, porque ele fala assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, né? E amou-os até o fim. Esse fim aqui, no original, é telos, né? É fim, não é isso? O Márcio tem que me ajudar nisso aí. Telos, né, ele fala assim, de um fim, não um fim com tempo, mas é um fim com propósito. É um final das coisas que elas só deixam de existir quando você chega no fim. E aqui não dá ideia que ele estava na Páscoa e ele sabia que era chegado o fim, não. Mas o fim é de um início que começou há muito tempo, quando ele estava com o meu nome e o seu nome no coração dele, para nos salvar, e esse era o pensamento dele. E aí, sobre essa parte, né? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Eu me lembrei, né? Há muito tempo, bem tempo, foi na casa da Sônia, quando a gente reunia sábado, se eu não me engano foi o Lamano, mas não lembro mais, que a gente fez uma meditação sobre o sentimento do Senhor. E o paralelo, né, dessa parte aqui, sabendo que era chegada a sua hora. E o que o Senhor fez? Ele nos amou. E o paralelo nesse dia foi feito com uma coisa que acontece com o nosso corpo, né, indesejada, mas às vezes acontece, que é uma cirurgia, né? Então, se os irmãos pensarem comigo, a gente tem o processo da cirurgia começa com algum problema, então você vai no médico, o médico ele faz esse diagnóstico e ele fala assim, olha, para esse tipo de situação, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. E a partir do momento que o médico fala isso, eu estou fazendo esse paralelo, irmão, são parênteses, porque assim, é muito difícil a gente entender como que o Senhor pode amar a gente nessa situação. Porque quando o médico fala com a gente, você vai ter que fazer uma cirurgia, qual é o nosso pensamento? É só na cirurgia. Você não pensa em mais nada. Você começa a pensar tudo que pode dar de errado ali, que tudo pode dar certo, né? E a gente ora, e a gente fica com aquilo na cabeça, e se acorda com aquilo na cabeça, e dorme com aquilo na cabeça. Então você imagina que o Senhor, ele estava sabendo que ele ia ter uma cirurgia, ele ia passar por alguma coisa que feriu o corpo dele. E o Senhor não olhou para ele olhou para nós. É muito difícil, irmão, expressar o que o Senhor fez por nós. É muito difícil, né? Mas o Senhor, ele estava o tempo inteiro, né, com esse fim, né, telos, que estava muito antes. E não era aquele momento que ele ficou sabendo. Os irmãos já fizeram alguns compartilhamentos, né? Talvez, quando ele tinha 11 ou 14 anos, que ele entendeu que ele, Jesus, ele era também o Messias. E sabendo das Escrituras, ele sabia o que ia acontecer. Então não foi uma coisa de 6 meses, foi uma coisa de anos. E que ele ficou com aquilo na cabeça, olhando para aqueles que muitas vezes estavam maltratando ele, estavam salvando a vida dele. Que maravilhoso Senhor que nós temos. Né? Para concluir, vamos lá em 2 Coríntios.
Porque pela natureza do Senhor e pelos sentimentos do Senhor, ele não fez só um ato de substituição, foi muito mais do que isso, né? E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, ele faz esse resumo, né? Que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Eu vi um comentário, queria ler para os irmãos. O comentário fala assim, sobre esse versículo, fala assim, que Deus, ele imputou o nosso pecado e a nossa culpa a Cristo. E ele imputou a justiça, que era dele, né? Por mérito o Senhor era dele. A morte não encostou nele, era mérito do Senhor. Então Deus imputou a justiça de Cristo para nós e para todos aqueles que nele crêem, né? Então, o Senhor, ele sofreu condenação para que a gente recebesse a aceitação de Deus. É maravilhoso o nosso Senhor. Ô Márcio, vem cá, vamos orar aqui. Vamos orar aqui pela... Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, né? Que a gente faça essa lembrança maravilhosa do Senhor, né? E são convidados a participar todos aqueles que aceitaram o Senhor, creram nele como Senhor e Salvador, e fica realmente esse convite, né? Para aqueles que não conhecem o Senhor, de saber, né, que ele sofreu condenação no nosso lugar, para que a gente fosse aceito, né, diante do nosso Pai. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua beleza, Amém, Senhor. pelo teu ministério, Amém, que foi Senhor. nos resgatar, nos redimir, Amém, para que um dia, Senhor, nós pudéssemos e para que sejamos apresentados diante do Pai. Amém, Senhor. Nós bendizemos o teu nome mais Amém, uma Senhor. vez nesta manhã, reunidos nessa mesa, Amém, Senhor. em torno dessa mesa, porque ela é a realidade espiritual mais profunda que existe para nós que contemplamos a tua face. Amém, Senhor. Dá-nos, Senhor, pelo teu Espírito, a revelação dessas coisas. Amém, Senhor. Dá-nos, Senhor, Oh, Senhor. a revelação daquilo que a tua palavra diz e que a morte foi tragada pela tua vitória. Amém, Senhor. Nós cremos nisso. Amém, Senhor. Nós cremos nessas verdades. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de ti, nessa manhã, esse pão que representa o teu corpo Amém, e esse cálice que representa o teu sangue. Que isso se torne em nós a própria vida do Senhor. Amém, Que nós Senhor. possamos experimentar até o dia da sua volta a beleza da sua santidade, a alegria do teu Espírito Santo, porque um dia fomos resgatados Amém, e Senhor. agora a sua santidade promove em nós um lugar cujo acesso temos tranquilidade, temos intrepidez de chegarmos diante do Pai. Amém, Senhor. Nós somos chamados de filhos por causa do seu penoso trabalho. Senhor, nos ajuda a não esquecer dessas coisas, Amém, mas, Senhor. sobretudo, caminharmos sobre esses fundamentos que são a sua palavra verdadeira. Amém, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos orar a Deus. Deus que ordena que nós façamos lá em paz, os nossos irmãos, realmente foi momentos celestiais, como alguns diziam, Deus falava sempre palavras difíceis de repetir. Porque as palavras que nós ouvimos foram palavras procedentes do Espírito de Deus. E com a nossa mente, com a nossa capacidade humana, não conseguimos
Nós precisamos muito da graça do Senhor. O nosso irmão Romeu, ele falou-nos um pouco da experiência do nosso irmão Paulo, e esse irmão tem uma história que nós precisamos prestar bastante atenção no seu relato da sua história, porque por diversas vezes, não por uma vez, mas por diversas vezes, nós somos exortados a tomar esse irmão como modelo, como exemplo, imitá-lo. Não foi uma ou duas vezes, por muitas vezes, nós somos exortados a imitar, tomá-lo como modelo. O tema da conferência está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, nós fomos levados para essa atmosfera celestial, buscando as coisas que são lá do alto. E a impressão forte que eu tive nessa conferência, que realmente as coisas que foram ministradas para nós que estávamos ali presentes, eram coisas lá do alto. Bom, como eu disse para os irmãos, o pano de fundo do compartilhar do nosso irmão foi a experiência de vida do nosso irmão Paulo. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 26. Vamos ver um pouquinho o início da experiência desse irmão. Atos, capítulo 26. Bom, irmãos, só para dar uma introduçãozinha, Paulo nasceu em Tarso, aproximadamente no ano 5 depois de Cristo, né? E ele se converteu aproximadamente com 30 anos. Ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade romana. Essa cidade era uma cidade com grande influência grega e romana. Paulo foi criado parcialmente ali, né, com pais judeus, ortodoxos, fariseu, né? E Paulo aprendeu a falar o latim ali em Tarso. Ele era um cidadão romano. Sob a influência grega, ele aprendeu também a língua grega, e não somente a língua grega, mas ele aprendeu muito da filosofia, da cultura grega. Isso, inclusive, nós podemos notar ali no capítulo 17 de Atos, quando ele está em Atenas, e ele discute ali com aquelas pessoas que estavam ali no Areópago, e ele cita, inclusive, nomes de filósofos gregos. Então, Paulo era um profundo conhecedor da filosofia, da cultura grega, não somente romana, mas também grega. E Paulo, bem novo, ele foi levado para Jerusalém, e ali ele foi educado aos pés de Gamaliel. E ele cresceu como um fariseu, muito ortodoxo,
E paralelo a isso, tinha um rabino, tinha um mestre, tinha um moço que vinha lá da Galileia e que estava arrastando multidões atrás dele. E esse rabino chegou a Jerusalém, esse moço chegou em Jerusalém, e ali ele fez uma grande perturbação entre as autoridades, que invejavam, que não aceitavam o seu ensino, e esse jovem foi crucificado, e esse jovem foi sepultado, e ele ressuscitou dentre os mortos, e apareceu a muitos. Seu nome é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas Paulo, aos 30 anos, ele provavelmente deve ter ouvido alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era, nem se interessava. Mas ele, como fariseu ortodoxo, ele não aceitou muito essa nova seita dentro do judaísmo, vamos dizer assim. E ele viu que as autoridades judaicas estavam perseguindo esses do caminho. E Paulo também, como ortodoxo, era um dos cabeças, uma das pessoas que estavam na frente. Isso nós podemos perceber ali no capítulo 8 de Atos, quando Estevão pregando, ele provocou uma grande ira dos seus ouvintes, dos judeus, a liderança. E Paulo estava ali entre eles, e como que autorizando que Estevão fosse apedrejado, guardava as roupas, tomava conta das roupas. Então, pode ficar aqui, vai lá e apedreja. E apedrejaram Estevão. E a partir desse momento houve uma grande dispersão. Mas Deus abençoava aquele movimento, aquele mover. Deus abençoava de uma maneira especial. E havia grande perseguição, mas quanto mais se perseguia, mais crescia aquele movimento. E houve uma dispersão daquelas pessoas convertidas a essa nova doutrina. E as pessoas foram para Damasco, e eles iam para as sinagogas, e nas sinagogas eles anunciavam o Cristo, anunciavam Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que tinha morrido pelos pecadores para os redimi-los. Então Paulo, com muita raiva, com muito ódio, com muita indignação, ele recebeu cartas para perseguir, prender, açoitar e até mesmo matar esses que eram do caminho. E o seu testemunho é forte quando ele faz referência a esse momento que ele viveu. Paulo, ele faz ele fala que ele era perseguidor, ele era um insolente, ele era um blasfemador. Ele perseguia a igreja de Deus, mas ele não somente perseguia a igreja de Deus, mas ele não sabia exatamente o que era esse não somente, porque ele perseguia uma pessoa. E quando ele estava a caminho de Damasco, aproximadamente uns 250 quilômetros de Jerusalém, e ele aproximava de Damasco, uma grande luz brilhou ao meio-dia, uma luz mais forte do que o próprio sol. E aquela luz era tão intensa que derrubou aquele homem. Aquele homem que era forte para açoitar, para prender, ele caiu. Caiu e a gente não consegue descrever exatamente o que ele viu, o que ele sentiu, mas ele caiu e aquela luz era intensa. E vamos ler lá no capítulo 26, então, agora de Atos, que ele faz uma referência a esse momento da sua vida. Capítulo 26 de Atos.
Nós vamos ler até o versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 10. E assim percebi, versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguir. Com intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado, ao meio-dia ao rei. E indo eu a caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, dos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por Jerusalém e por toda a região, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, irmãos, esse homem que foi perseguidor, que matava, que era um judeu ortodoxo, ele, no caminho de Damasco, uma luz brilhante, mais brilhante do que o sol, raiou sobre a vida dele e ele caiu. E naquele momento ele não se converteu, irmãos. Ele não se converteu. Ele foi convertido. Aquele homem foi convertido por Deus. E ele caiu, e a luz e a experiência dele foi tão forte que ele percebeu que ele tinha tido um encontro com o próprio Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Jeová, o Salvador. Ele teve encontro com o próprio Deus. E como muitos outros, como Daniel ali no capítulo 10, como João em Apocalipse, como os discípulos João, Tiago e Pedro no Monte da Transfiguração, como o próprio Moisés ali no Monte Sinai, ele teve uma visão do próprio Deus, do Jesus ressuscitado. E aquela visão transformou aquele homem. E durante 3 dias ele não comeu, não bebeu e também não enxergou. E ele ficou orando. E Ananias, que morava ali em Damasco, que era um crente, ele teve uma visita de um anjo do Senhor.
teve uma visão de Deus. Vai lá na casa de Judas e ora por Paulo. E Ananias falou: Senhor, esse homem nos persegue. A sua intenção não é boa para conosco. Ele tem nos prendido, nos açoitado, até mesmo nos matado. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E Ananias foi em obediência ao Senhor. E ele foi até a casa de Judas e orou por ele. E falou com ele: irmão. Chamou ele de irmão. Aquele homem que era perseguidor da igreja, Ananias chamou ele de irmão. E aquele homem que era perseguidor da igreja, ele ficou um tempo ali em Damasco. E ele ensinava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Mas ninguém queria ouvi-lo. E ele foi ameaçado de morte. O perseguidor começou a ser perseguido. E ele teve que descer num cesto pelas muralhas da cidade. Desceu a Jerusalém. Continuou pregando, achando que a sua pregação poderia transformar as autoridades, os outros fariseus, ex-companheiros seus. Mas também nada deu certo. E dali ele foi para a Arábia, e da Arábia ele voltou para Tarso. E esse período foi um período de 10 anos. 10 anos na vida dele. E o nosso irmão falou que esse período de 10 anos foi um período de releitura. Foi um período de aprendizagem. Foi um período de comunhão com o Senhor. E ele pôde reler toda a sua Bíblia. E perceber a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a quem ele viu ressuscitado em glória. Ele viu Jesus ressuscitado em glória. Filho de Deus, o Cristo, o Messias, a esperança de Israel. Ele pôde ver naquele a quem ele perseguia, Jesus. Ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o prometido pelos profetas. Então ele pôde ver, e isso nós podemos ver em todas as suas cartas, que Jesus, ele é o sim, ele é o amém, a todas as promessas de Deus. E ele passou um período, então, de 11 anos, na Arábia, 3 anos, e depois em Tarso, na sua cidade. Relendo e aprendendo. E depois ele foi levado por Barnabé para Antioquia. Antioquia era uma cidade muito grande. Era uma cidade que provavelmente era a terceira cidade do Império Romano. Provavelmente uns 500 mil habitantes, até 500 mil habitantes. As maiores cidades eram Roma, depois Alexandria, no qual eu e o Alexandre estivemos lá, e depois Antioquia da Síria, hoje é Turquia. Essa cidade era muito grande. E ali, Deus estabeleceu o seu testemunho, a sua igreja. E os irmãos foram até ali. Pedro, João e até mesmo Barnabé. E a igreja crescia tanto ali, o Senhor era tão gracioso para com aquela cidade, que Barnabé se lembrou de Saulo. E foi até lá em Tarso e buscou ele. E eles ficaram ali durante 1 ano, ministrando para aquela igreja. E depois, o Espírito Santo, no capítulo 13 de Atos, separou Paulo e Barnabé para o ministério, para missões. E aquele homem que era perseguidor, e depois de ter 10 anos aprendido do Senhor, ele começou a pregar. Irmãos, é impressionante.
o que nós vemos nos capítulos de 13 a 28. A história desse homem é tremenda. É tremenda a história desse homem. O que ele fez, o que ele passou, o que ele sofreu, e como o Senhor usou esse homem. É tremendo. Esse homem que era perseguidor da igreja, esse homem foi usado por Deus para transformar o mundo da sua época. Esse homem, sem muitas condições como nós temos hoje, de avião, de internet, de ônibus, de trem, esse homem muitas vezes saiu a pé, caminhando pelas estradas que Roma tinha aberto, que Deus, na sua providência, abriu. Esse homem caminhou em toda a sua história, de 11 anos pregando, pelo menos 15 mil quilômetros, saindo ali da região da Síria, de Antioquia, foi para Chipre, navegando, chegou na Ásia, subiu até a Galácia, retornou. Ele passou por momentos difíceis nas suas viagens. Ele pregou, as pessoas receberam o Senhor Jesus, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, mas as pessoas ouviram. Todos ouviram. Pessoas simples, gentios, judeus, governadores e reis. Ele tinha acesso a todos. Ele pregava em quase todas as cidades por onde ele passava. Ele foi com Barnabé, ele foi com Silas, e primeiro ele visitou até a Galácia, na sua segunda viagem ele aumentou, ele foi até a Europa, e a terceira viagem ele voltou confirmando por esses caminhos que ele percorreu. Ele percorreu praticamente todos os caminhos. Ele foi preso pelo menos quatro vezes. Ele foi preso em Filipos, ele foi preso em Cesareia, ele esteve preso lá em Roma, no seu próprio domicílio, e ele esteve preso numa masmorra, de onde ele saiu para ser decapitado. Esse homem, ele foi apedrejado, tido como morto. Esse homem foi chamado de tagarela, esse homem foi chamado de as piores coisas, né? Nós podemos ver nas suas viagens, como ele foi também perseguido e ultrajado. Ele passou por naufrágios, foi mordido por serpentes. Irmãos, se nós percebermos a história desse homem para pregar o Evangelho, eles apedrejaram ele e ele foi tido como morto. Ele levantou e continuou a pregar. Ele foi açoitado ali em Filipos e colocado numa prisão, e orando, louvando a Deus, houve um terremoto e saiu dali e continuou a pregar. Ele sofreu naufrágio, frio, muito frio, saiu daquela condição terrível e continuou a pregar. E ele pregou. E ele pregou. Irmãos, ficaram 11 anos. E no último período da vida dele, que são os 11 anos, que é o período que ele passou mais tempo nas prisões, principalmente ali em Roma, ele escreveu cartas. Ele já tinha escrito muitas cartas. Já tinha escrito Tessalonicenses, Gálatas, Romanos.
já tinha escrito Coríntios, mas ali na prisão em Roma, ele passou por um outro período da vida dele. Foi do agrado de Deus que esse homem, que era tão forte para perseguir, mas muito mais forte para pregar e anunciar o evangelho, que era útil nas mãos de Deus, foi do agrado de Deus prender esse homem e deixaram ele preso, sem muita ação, um homem de muita ação. E ele ficou preso. E aí ele se extravasou, ele se derramou. Ele escreveu 4 cartas ali na prisão de Roma. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas celestiais. Cartas de uma profundidade que nós, como humanos, como pessoas normais, como homens naturais, não conseguimos alcançar. Nós precisamos da graça de Deus para ler esses livros. Esse homem que era perseguidor, que era pregador, ele estava numa condição diante de Deus de comunhão profunda e revelação de Deus. Esse homem teve o privilégio de ver o Cristo ressuscitado. E de mais do que isso. Mais do que isso. Nessas 4 cartas, ele usa uma expressão que o nosso irmão Luiz já nos falou muito dessa palavra nas cartas, nas orações de Paulo, que é epignosis. Lembra, Luiz? Epignosis. Essa palavra é traduzida para nós em pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento não é só um conhecimento intelectual. Não é só um conhecimento de guardar na memória, de ter muitas informações. Mas é um conhecimento pessoal. Um conhecimento pessoal, um conhecimento que muda, influencia, transforma vidas. Pleno conhecimento. Ele fala nessas 4 cartas de pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento de Deus. Irmãos, na minha experiência muito rasa, observar a natureza, os insetos, as aves, os mamíferos, e até mesmo no meu estudo, eu vejo a luta do ser humano para poder entender a mente desses seres minúsculos, a mente de um inseto, a mente de um cachorro, de um gato, a mente de um leão, a mente de uma águia. Nós não podemos alcançar essas coisas. Mas Paulo, na sua experiência, ele conheceu a mente de Deus. Lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele fala que ele tinha a mente de Cristo. Esse é o nível. Esse é o nível desse homem. Nível profundo. Então, para mim não estender mais, desculpa, irmãos, vamos abrir Coríntios. Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2.
A partir do versículo 6. Vamos ler alguns versículos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, desculpa que de vez em quando eu dou uma parada, porque meu computador aqui dá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou. Deus revelou a Paulo. Mas 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Nós podemos alcançar esse pleno conhecimento que Paulo alcançou pela graça de Deus. Porque também nós fomos agraciados pelo Espírito de Deus. Quando nós fomos regenerados no nosso espírito. Então nós somos nova criação. E como nova criação, Deus nos facultou, Deus nos deu um dom, Deus nos deu faculdade. Quais são elas? Vamos abrir lá em Colossenses, estou terminando, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espirituais. Irmãos, aqui tem a profundidade dos escritos de Paulo, né, pelo menos nessas 4 cartas, é difícil da gente ler. Ele fala pleno conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que esse espiritual aí está ligado? Sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento espiritual. É sabedoria espiritual e entendimento espiritual. Tá? Nós alcançamos o pleno conhecimento
de Deus, da sua vontade, do seu Cristo, do mistério de Deus que é Cristo, da verdade, através desses dons que Deus nos deu. Sabedoria espiritual e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento. Então nós precisamos exercer, isso está no nosso espírito, que Deus regenerou. Nós temos isso, irmãos. Nós temos entendimento e sabedoria espiritual. Paulo orava para que os colossenses alcançassem o pleno conhecimento pelo exercício do seu espírito, ou seja, pelo exercício do entendimento e sabedoria espiritual. Todos nós somos dotados dessas faculdades, desses dons que Deus nos deu na regeneração do nosso espírito. Por isso, irmão, Paulo orava para que os colossenses alcançassem um pleno conhecimento. Irmãos, os colossenses precisavam alcançar o pleno conhecimento. Nós também precisamos alcançar o pleno conhecimento. Por isso, precisamos exercitar sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, como é que nós fazemos isso? Eu acredito, irmãos, que durante o período que eu estive compartilhando aqui com os irmãos, esses 20 minutos, e durante o tempo que eu estive presente lá com os irmãos em Contagem, durante o período que eu estive ouvindo os irmãos falando, as palavras que são ministradas, elas chegam até ao nosso entendimento, e nós entendemos. Porque elas não são ensinadas pelo Espírito de Deus que está dentro de nós. Nós temos essa graça de poder entender o que o Paulo fala, o que o Romeu fala e o que eu estou falando aqui agora. Deus nos dá essa graça de entender. É como o Tiago falou na última reunião, ele falando que aquele que ouve, aquele que fala e aquele que ouve, entende. Porque elas são faladas no Espírito, e quem recebe, recebe no Espírito. E o Espírito nos ensina, nos esclarece. Mas nós precisamos prosseguir do nosso entendimento para a sabedoria. O que é a Irmão, pelo simples, a sabedoria é uma faculdade, um dom que Deus nos dá. Mas a sabedoria, pela própria etimologia dessa palavra, a gente já percebe o que é. Os irmãos sabem que sabedoria, a etimologia dessa palavra está ligado a sabor, a deguste, a degustar, sabemos? Ela está ligada a degustar, a sabor, a saborear. Nós precisamos gastar tempo no deguste. Alguns gostam de usar a expressão ruminar, mas outros preferem meditar. Precisamos meditar. Meditar. Meditar naquilo que ouvimos, naquilo que entendemos. Isso é etimologia latina. A etimologia grega diz respeito ao ofício. Por exemplo, já viram como você não tem condições de fazer um móvel, mas o carpinteiro tem. Porque ele tem a arte de fazer. Aquele que faz uma escultura, nós ouvimos falar do irmão que, acho que é Michelangelo, que fazia uma escultura de Davi, ele tinha aquela arte. Ele sabia fazer. Ele sabia fazer. Ele desenvolveu essa arte. Estou falando do irmão Luiz, eu vou falar mais um pouquinho dele. Ele é professor. Ele dá aula, como diz lá o meu pessoal, lá, meus colegas lá da Petrobras, ele dá aula com o pé nas costas. Ele dá aula até de olho fechado. Ele sabe. Ele sabe. Né? Ele sabe. Né? O Fernando é médico. Ele sabe. O Júlio é dentista. Ele sabe. Né? Aquilo que nós fazemos, nós sabemos. A nossa irmã, ela cozinha muito bem, ela sabe. Por que ela sabe?
Porque é o ofício dela. Ela meditou, ela considerou, ela valorizou e ela aprendeu. A palavra de Deus, nós precisamos dar esse valor. Então, nós precisamos meditar, nós precisamos de considerar. Por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Gastai tempo com as coisas lá do alto. Para terminar, irmãos, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Agora é terminando mesmo. Irmãos, desculpa, acho que eu gastei todo o tempo. Vamos a partir do versículo 12. Aí a gente encerra a reunião. A partir do versículo 12, tá? Capítulo 1 de Timóteo, a partir do versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. A quantos hão de crer nele para a vida eterna? Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, queria encerrar essa palavra nos encorajar. Paulo é o nosso modelo. Paulo é o nosso modelo. Ele aprendeu e gastou tempo aos pés do Senhor. Ele pregou o Evangelho. E depois ele se derramou diante aos pés do Senhor. E esse derramar chegou até nós, nas cartas que ele escreveu. E quando a gente lê a 2 Timóteo, que é a carta de despedida dele, ele está no corredor da morte, ali naquela masmorra. Ele mantém a sua fé. E ele se apresenta como oferta a Deus, como libação. Amém? Então, graças ao Senhor. Irmãos, me desculpe ter ocupado todo o tempo, não era a minha intenção, eu queria compartilhar mais rapidamente, mas o tempo passou, mas no próximo domingo nós vamos compartilhar. Então, quem não compartilhou, encorajo os irmãos a considerar o que nós ouvimos durante essa semana. Então, considere, medite e traga alguma coisa do que você ouviu, do que você foi impressionado e daquilo que o Senhor te falou. Amém? Vamos ter uma oração e vamos nos despedir. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças por essa manhã, por esse momento, por esses momentos tão preciosos junto com os nossos irmãos. Senhor, o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os céus para nós e nós podemos te ver. Senhor, queremos continuar prosseguindo, Senhor, assim como aquele modelo que o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, continuando na carreira que o Senhor tem proposto para nós. Nos concede essa graça de caminhar contigo, de ganhar esse pleno conhecimento de Deus, de Cristo, da verdade, da vontade de Deus. Nos concede essa graça, nos concede essa misericórdia. Nos leva para casa, nos leva em paz, nos abençoa, abençoa quem nos está esperando. Sejamos uma bênção, Senhor, para as pessoas a quem vamos contactar. No nome precioso de Jesus.